Pronto, então sejam todos muito bem-vindos ao webinar Boas Práticas de Mobilidade Sustentável em Instituições de Ensino Superior. O meu nome é Mariana Caldeira, sou estudante do terceiro ano de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, uma das 8 unidades orgânicas pertencentes ao IPL, e vou ser a moderadora deste webinar. Este webinar foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Mobilidade Sustentável da Rede Campos Sustentável, RCS. A RCS foi criada em novembro de 2019 na Universidade de Coimbra e é uma rede de cooperação entre instituições de ensino superior a nível nacional, com o objetivo de implementar princípios e boas práticas de desenvolvimento sustentável, tanto a nível ambiental, social como económico. Neste sentido, foram desenvolvidos diversos grupos de trabalho com o objetivo de desenvolver atividades temáticas relacionadas tanto com a educação, pesquisa e a promoção do próprio desenvolvimento sustentável, recorrendo a atividades colaborativas entre membros das comunidades académicas das diferentes instituições do ensino superior. O nosso grupo de trabalho da mobilidade sustentável é constituído por 17 membros que se encontram distribuídos por diferentes instituições de ensino superior. Sendo elas a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, o Instituto Politécnico de Tomar, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Leiria e de Lisboa, a Universidade de Coimbra, o ISCTE e a Escola Alemã de Lisboa. Connosco iríamos ter, como podem ver, 4 oradores: Carla Silva, doutorada em Engenharia Mecânica e professora na FECUL; João Anjos, estudante do terceiro ano da Licenciatura de Saúde Ambiental da ESTESEL; Ana Dias, mestre em Arquitetura no ISCTE e inserida no projeto BOOST; e Germano Martins, engenheiro no IMT. Agradeço desde já a vossa participação e interesse neste webinar, bem como aos oradores por estarem aqui presentes e por virem partilhar connosco a sua experiência e conhecimento na matéria. Relativamente a questões, podem colocá-las no chat ou no bate-papo, e se quiserem intervir poderão fazê-lo no final de todas as apresentações, clicando no botão para levantar a mão. Vamos então dar início ao nosso webinar com a primeira intervenção por Carla Silva. Foi doutorada em Engenharia Mecânica em 2005 na Universidade de Lisboa. Neste momento é professora na Licenciatura em Engenharia da Energia e do Ambiente e no mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente na FECUL na Universidade de Lisboa. Desempenha funções de coordenação neste mestrado e faz parte do painel de avaliação de bolsas e infraestrutura FCT e NEA Innovation Fund da Comissão Europeia. A Carla vai-nos falar um pouco da comparação do nível da mobilidade sustentável nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Carla, quando quiser, muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu vou então falar das boas práticas de mobilidade sustentável ao nível aqui da Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, mais especificamente no mestrado em Engenharia da Energia e Ambiente, onde, de facto, existe uma disciplina que se chama mesmo Mobilidade Sustentável, que é dada ao nível de segundo ciclo e também no programa doutoral em Sistemas Sustentáveis de Energia. E esta disciplina, pensando aqui um bocadinho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está norteada, digamos assim, por este objetivo 4, entre outros, até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, portanto, educação para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida sustentável, e o objetivo 13, mais uma vez, entre outras coisas, foca melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação. Portanto, aqui a palavra-chave são as medidas de mitigação. E, de facto, porque o setor dos transportes, porque este grupo em mobilidade sustentável, porque, de facto, não podemos esquecer que o transporte, portanto, quer de pessoas, quer de mercadorias, rouba-nos cerca de 1/4 da nossa energia. Portanto, 1/4 da nossa energia, isto varia um bocado esta percentagem com os anos, é roubada pelo setor dos transportes. Então temos que olhar para ele com algum cuidado. Ainda para mais, se olharmos numa perspectiva de
queima de combustíveis fósseis, portanto hidrocarbonetos que geram emissões de gases de efeito de estufa e emissões de poluentes, portanto que degradam a qualidade do ar. De facto, olhando aqui para o setor do transporte, menos de 4% da energia é fornecida por fontes renováveis, quer seja na parte de consumo de eletricidade, quer seja na parte de queima de hidrocarbonetos, neste caso queima de biocombustíveis. E depois, o setor dos transportes, e ainda por cima agora com o que se vê, houve muito smart mobility, portanto, no fundo, não deixa de ser mobilidade sustentável, só que tem toda uma interligação com componentes digitais, portanto, a tal IoT, Internet of Things, é bastante transversal a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, é sempre associada ao objetivo 11, portanto, às cidades e comunidades sustentáveis, há inovação por causa desta digitalização, há energia limpa, ação climática, qualidade de vida, portanto, digamos que é um setor bastante transversal. E, portanto, aqui com os alunos tentamos trabalhar um bocadinho estas questões, ou seja, ok, estamos a falar em mobilidade sustentável, mas como é que quantificamos o nível de sustentabilidade, por exemplo, na área metropolitana do Porto ou na área metropolitana de Lisboa? Como é que eu sei se uma é mais sustentável que outra, se estão a caminho de ser o máximo sustentáveis possíveis? Portanto, eles aprendem isso. Depois, como usar dados abertos nacionais e internacionais para conseguir calcular as métricas que estão por trás dos indicadores de sustentabilidade. Depois, se calhar mais ao nível do terceiro ciclo, como integrar novas métricas, novos indicadores para monitorizar a sustentabilidade da mobilidade, no fundo relacionado com o projetar cenários para o futuro. Eu falo aqui em 2030, mas até 2050, queremos descarbonizar tudo, queremos eletrificar massivamente, e o que é que vai acontecer à sustentabilidade? Portanto, a primeira coisa que os alunos aprendem é, de facto, a relação que existe entre o setor do transporte rodoviário e aéreo, marítimo, etc., ferroviário, portanto, a sua ligação com o elevado consumo de energia e com as emissões de gases com efeito de estufa, portanto, estas aqui, e os poluentes, ok? E depois temos aqui o ozono de baixa altitude e as partículas PM2,5 que têm o efeito duplo, ou seja, efeito de estufa local e num curto espaço de tempo, portanto, que gera momentaneamente alterações climáticas e, por outro lado, que degrada a qualidade do ar. Depois disto, aprendem o sistema de indicadores mais reconhecido internacionalmente, que é o desenvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development. Este sistema de indicadores, portanto, estão aqui os indicadores todos, são cerca de 19 indicadores agregados, digamos, em 3 áreas: qualidade de vida, ambiente e economia. E o resultado é assim este gráfico de teia de aranha ou de radar, não sei como é que costumam chamar, que cada indicador vai de 0 a 10. E, portanto, o 10 é o melhor, o ideal era que cada região tivesse aqui a definir quase um círculo deste gráfico de radar. E os indicadores que nós trabalhamos têm a ver com os vários objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, por exemplo, aqui, affordability, ou seja, é um indicador que está relacionado com o objetivo número 10, que tem a ver com reduzir desigualdades, ou evitá-las. Toda a gente tem que ter acesso ao sistema de transportes. Depois, eficiência energética usando energias limpas, emissões de gases com efeito de estufa, poluição, e depois uma série de indicadores, por exemplo, tempo da casa ao trabalho, trabalho-casa, ok? De 0 a 10, como é que isso é classificado, acessibilidade a transportes públicos e o número de mortes em acidentes de transportes. E, portanto, os alunos trabalham na comparação de 2 regiões, neste caso é as AMLs. Porquê? Lá está, porque recentemente foi lançado um inquérito à mobilidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Foi lançado em 2017 e saiu em 2018, portanto aqui temos dados de distâncias por modo de transporte e volume de mobilidade, portanto pessoas quilómetro transportadas por modo. Depois temos outras bases de dados como o Pordata, a DGEG, que temos acesso às fatalidades,
ao consumo, à venda de combustíveis. Aqui a ACAP e o Autoinforma temos acesso à composição da frota, veículos ligeiros, veículos pesados e por tecnologia. E depois temos aqui as metodologias internacionais que eles aprendem para, a partir destes dados abertos, estimar consumos de energia para ter megajoule por passageiro quilómetro e para ter as emissões em gramas por passageiro quilómetro. Pronto, isto de uma forma assim sintética, já que o tempo não abunda, portanto conseguimos determinar os vários indicadores e, por exemplo, no caso da eficiência energética, conseguimos pelos volumes de mobilidade, nos vários meios de transporte que têm uma certa eficiência energética associada, conseguimos comparar, por exemplo, aqui a AML com 1,88 megajoule por passageiro quilómetro com o AMP, 1,98 megajoule por passageiro quilómetro. São comparáveis, digamos, não há uma significativamente melhor nesta dimensão da eficiência energética. Depois, acesso à mobilidade, usamos o sistema de informação geográfica, associado, portanto, reparem, por exemplo, só para ter uma ideia, a AML tem cerca de 14 operadoras de transporte público a operar aqui na área metropolitana, portanto, todas as estações têm que ser mapeadas, identificadas e cruzadas com a população residente. Portanto, há toda uma panóplia, estes fecheiros GTFS, Shapefile, que são postos em layers no sistema de informação geográfica, o mesmo para o Porto, que para além destes 3 operadores principais, depois tem outros 27 operadores particulares, portanto, cruzado com os dados dos últimos censos, portanto, ainda não temos o de 2021, conseguimos mapear, se calhar não conseguem ver, mas isto no fundo as cores têm a ver com a densidade populacional e depois as bolinhas são as oportunidades de estações e em Lisboa inclui também as bicicletas partilhadas. E no fundo este indicador leva 10, portanto isto é de 0 a 10, cada indicador leva 10 se eu tiver mais de 48 oportunidades por cada 1000 habitantes. Por exemplo, se quiserem o tempo de viajar entre casa-trabalho, trabalho-casa, se eu demorar em média, uma pessoa na área metropolitana de Lisboa demorar mais de 90 minutos por dia nestas deslocações, levam 0. Se demorar menos de 10 minutos, levam 10. Pronto. E depois os outros, por exemplo, as emissões de gás com efeito de estufa têm a ver com a produção dos combustíveis e a utilização dos combustíveis, é o que se chama do poço à roda, a análise poço à roda, e, por exemplo, se for superior a 2,75 toneladas de CO2 equivalente por capita e por ano, levam 0. Se não emitir nada, levam 10, pronto. Só para dar assim uma ideia. Esta questão relacionada com a qualidade de vida e a componente social e económica, se quiserem, tem a ver com o preço máximo que eu pago para ter acesso à intermodalidade dos transportes face, é essa percentagem, face ao que, ao percentil 25 do que se ganha por pessoa, tendo em conta os dados do IRS. E, portanto, digamos que são as pessoas que ganham menos, ver a percentagem do passe intermodal relativamente a essa menor quantia. Se for superior a 35%, leva 0, se for inferior a 3,5%, leva 10. E, portanto, isto é o resultado azul Lisboa, a AML, o laranja é o Porto e, portanto, eles são muito comparáveis em termos dessa identificação do nível de sustentabilidade. E depois, lá está, agora aqui, o que é que podemos fazer para puxar tudo aqui para o 10, que é o que nós queremos? E isto agora, mais ao nível do terceiro ciclo, também pensamos em juntar novos indicadores a este conjunto já existente e aceito internacionalmente indicadores, por exemplo, o ozono de baixa altitude que eu vos falei há pouco tem um efeito duplo, portanto, quer degradação de qualidade do ar, quer efeito de estufa local. E, por exemplo, olhando para as normas europeias e para a rede de monitorização das concentrações de poluentes na atmosfera, conseguimos ver se de facto, por exemplo, se há mais de 25 dias em que esta concentração de ozono excede os 120 microgramas por metro cúbico. Se houver mais de 25 dias, então levam 0, por exemplo, isto é uma alternativa. Outra coisa importante, e como já estou a terminar,
é o efeito da pandemia. Portanto, quando as pessoas ficaram em casa, de facto, este ozono aumentou em vez de diminuir. O azul é o 2020 face ao laranja, que era o habitual, enquanto que, por exemplo, as emissões de NO2 diminuíram. Essas sim diminuíram, mas não se verificou isso com o ozono. E depois há outros indicadores, só para terminar, que podem surgir por causa desta forte descarbonização até 2050 e o apostar muito nas renováveis, em sistemas de armazenamento, hidrogénio associado a elettrólise, não é? Eletrolisadores e depois pilha de combustível para transformar o hidrogênio em eletricidade. Isso gera aqui agora uma busca de materiais raros na Terra que está a atingir níveis críticos e que isso poderá ser um indicador interessante de adicionar, que é exatamente estes materiais raros estão a ser usados massivamente ou não no sistema de transporte. Outra coisa, para terminar, o problema das alterações climáticas. Se passarmos a ter eventos, por exemplo, com mais precipitação, mais frequente, isso vai de certeza afetar a mobilidade suave, os modos ativos. E nós vemos isto muito bem aqui na Gira, na rede de bicicleta partilhada, que de facto nos meses com menos chuva é quando ela é mais usada. Pronto. Portanto, este sistema de indicadores permite fazer o tracking, como é que está, o estado da arte, como é que vai para o futuro, em 2050, e depois eu posso partilhar convosco. Isto está registado num capítulo de livro que ainda que vai ser publicado e, portanto, eu depois posso partilhar convosco. Obrigada. Obrigada a nós, Carla, pela sua apresentação. Foi um projeto bastante interessante ao nível dos transportes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e seria também interessante realizar estes estudos não só nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também nas outras cidades vizinhas, para entendermos também a influência destas áreas em outras regiões. Obrigada, Carla. Obrigada. De seguida, iríamos ter o orador João Anjos, estudante da licenciatura em Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, ESTESEL, pertencente ao IPL, estagiário da Unidade Curricular de Estágio em Saúde Ambiental 1, que nos vem apresentar pré-teste aplicado ao IPL relativo à mobilidade sustentável. João, quando quiser, pode partilhar. Acho que já estão a ver, certo? Sim. Só aqui um segundinho. Tá, certo? Sim. Bem, desde já, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Como a Mariana já tinha dito, então o projeto que eu vou aqui apresentar, e convém sublinhar que foi desenvolvido tanto por mim como pela Mariana, mas que a apresentação fica a meu cargo, uma vez que ela é a moderadora, e então passa pela aplicação de um pré-teste aplicado ao IPL, sobre mobilidade sustentável. Fazendo-vos aqui uma pequena introdução, só para perceber então como é que nós chegamos ao grupo de mobilidade sustentável e a a aplicação do pré-teste. Nós somos alunos do terceiro ano da licenciatura em Saúde Ambiental, da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, a ESTESEL, que está inserida no Instituto Politécnico de Lisboa. No âmbito da Unidade Curricular de Estágio em Saúde Ambiental 1, fomos então inseridos no grupo de trabalho de mobilidade sustentável, que se encontra inserido na Rede Campus Sustentável. Como também já foi dito, a Rede Campus então é uma rede de cooperação entre indivíduos de instituições do ensino superior. Assim, quando nós fomos introduzidos a este GT, ao grupo de trabalho, já tinha sido elaborado um questionário sobre a temática de mobilidade sustentável, de modo a avaliar e identificar as características e comportamentos da comunidade académica inserida neste grupo, e depois com os resultados obtidos pretende-se identificar as principais fragilidades ao nível desta mobilidade, apoiando depois no desenvolvimento de ações, assim como de estratégias junto dos tomadores de decisão, para então haver uma melhoria desta consciencialização e existir uma alteração efetiva de comportamentos no que diz respeito à mobilidade e a existir uma mobilidade mais sustentável. Assim, então, chegamos ao dito pré-teste. E o que é este pré-teste? O pré-teste é uma ferramenta importante que serve para identificar questões-problema,
tanto ao nível de dúvidas que possam surgir por parte da comunidade questionada, como dos próprios investigadores. Irá servir também para melhorar perguntas e formas de resposta. Normalmente a amostra definida no pré-teste é sempre inferior à que vai ser utilizada no questionário. Neste caso, e como já dito, o pré-teste foi aplicado no IPL, nas 8 unidades orgânicas. Nós apostámos em 200 respostas, ou definimos a nossa amostra como 200 respostas, sendo que obtivemos 150. Ora, posto isto, agora vou-vos apresentar, ou vou-vos trazer alguns resultados que nós obtivemos da aplicação deste pré-teste, sendo que isto não era o principal objetivo da aplicação deste, mas trouxemos pontos que nós achamos importantes para vocês também perceberem aquilo que nós obtivemos com a aplicação do pré-teste. Sendo assim, inicialmente começámos por definir a nossa comunidade-alvo, sendo, como podem ver aqui do vosso lado esquerdo, no gráfico circular, que a maioria da nossa comunidade é do género feminino, apresentando 66,7%. Depois, fomos então para também a definição da profissão, apesar de estar aqui género por profissão, mas focamos-nos mais na profissão. Não nos podemos esquecer que isto acaba por ser um pré-teste aplicado a uma instituição de ensino superior, e o questionário vai ser também aplicado em instituições de ensino superior, e é fundamental nós conseguirmos perceber quem é que nos está a responder, porque se pertence à docência, se é estudante, porque as respostas também vão ser variadas consoante esta escolha, por assim dizer. No nosso caso, é bastante importante nós sabermos se é docente ou se é estudante, se pertence à docência ou não, uma vez que irá-nos contribuir na compreensão, ou seja, de outras respostas mais à frente, que passam, por exemplo, a escolha do principal meio de transporte, a própria faixa etária e até mesmo a alternativa ao meio de transporte principal. Sendo assim, e estando de acordo com o slide anterior, com o gráfico anterior, como podem ver, tendo nós, vou voltar aqui atrás, tendo nós a maior parte das respostas a nível dos estudantes, as nossas faixas etárias, onde nós obtivemos mais respostas, foi na faixa etária inferior a 20 anos e depois entre os 20 e os 24 anos. Entrando agora no que diz respeito à mobilidade, como podem ver, o transporte mais utilizado foi o comboio, apresentando então os 37,6%, seguindo-se depois do autocarro. Para além disto, também é importante referir que ainda assim o automóvel apresentou uns 17% de percentagem de resposta. Do vosso lado direito, então, temos um gráfico que nos ajuda a compreender então as decisões feitas no gráfico anterior, as razões que levam à escolha do principal meio de transporte. Pegando no comboio e um pouco também no autocarro, foram os transportes públicos mais utilizados e mais escolhidos. Podemos ver aqui em baixo que então as razões para esta escolha passam pela parte da conveniência, também o custo, e aqui no comboio, por exemplo, a parte da questão de tempo. Já no caso dos automóveis, tanto no condutor como no passageiro, o que nós podemos verificar é que são mais escolhidos na parte do conforto, também a conveniência e a questão de tempo. Isto tratando-se de um transporte individual, não é? Podemos presumir à partida, por exemplo, que uma das razões, ou uma das principais razões para esta escolha vai ser sempre o conforto, uma vez que é um espaço pessoal, não é partilhado com pessoas desconhecidas, como por exemplo, como acontece nos transportes públicos. Para além disso, também não estamos propriamente presos a horários fixos associados aos transportes públicos, isto na questão do tempo. Sabendo nós que, às vezes, utilizando o automóvel, acabamos também por estar presos no trânsito e tudo mais. Mas pronto, conseguimos perceber este tipo de escolhas. Pronto, chegamos então aqui, depois de nós sabermos qual é o meio de transporte principal, o porquê das suas escolhas, então tentámos perceber, ok, vocês têm este tipo de transporte, ou usam este tipo de transporte, devido a esta razão, mas se tivessem uma alternativa, qual é que seria? E aqui começamos a entrar no que é dita mobilidade sustentável e como é que isto está presente, neste caso, na nossa comunidade-alvo. Como podem ver, de uma forma destacada, o automóvel condutor é o mais escolhido. Oi? Estão a ver? Estão, certo? Sim, mas saiu da partilha. Pois.
Desculpem. Ok. Como podem ver, então temos aqui o automóvel condutor, sendo a alternativa mais escolhida, e depois temos algumas escolhas mais tac a tac, por exemplo, o autocarro com 24, o comboio e o metro a destacar-se, dando aqui a importância que ainda tivemos 15 pessoas a escolher como alternativa a andarem a pé ou deslocarem-se a pé até à sua instituição, e o próprio automóvel passageiro, ou seja, existir uma partilha deste automóvel. Entrando depois num ponto em que era se as pessoas utilizavam o automóvel como meio de transporte, decidimos então também perceber que tipo de combustível era utilizado, sendo que o mais utilizado é o gasóleo, e existem algumas referências que este é o tipo de combustível mais poluente, depois seguindo-se gasolina, e convém mais uma vez referir que ainda assim conseguimos ter uma percentagem de 3,8% de respostas em que usam o GPL como combustível. Para além disto, então, tentámos também perceber como é que, e já há alguns anos falou-se mais do car sharing, mas tentando perceber como é que esta metodologia está inserida na nossa sociedade e tentando perceber se existe ou não, a verdade é que dentro da comunidade-alvo que foi questionada se partilha ou não o carro, podemos ver perfeitamente que não partilha, maioritariamente das pessoas que usam o carro acabam por não partilhar, e depois temos aqui números muito reduzidos de quem partilha, sendo que tivemos 6 pessoas do género feminino a partilharem e apenas 2 pessoas do género masculino a partilharem o automóvel. E então chegamos aqui à grande questão através dos resultados, que é tentar perceber se existe ou não uma mobilidade sustentável ou mais sustentável nesta comunidade-alvo. E inicialmente, olhando e vendo que o que é mais escolhido são os transportes públicos, logo menor pegada ecológica, menos poluentes, portanto vão ter menor pegada ecológica. A verdade é que assim que chegamos ao gráfico em que podem escolher qual é a alternativa ao meio de transporte, a alternativa mais escolhida é o automóvel, ou seja, o que nos leva a crer que talvez esta decisão de utilizar um transporte mais sustentável não seja uma decisão por quererem ser mais sustentáveis, mas simplesmente porque é o que têm que usar ou que podem usar. Não nos podemos esquecer que, sendo maioritariamente as respostas da comunidade-alvo serem maioritariamente alunos e que têm idade inferior a 20 anos, muitos deles ainda podem estar a tirar a carta, ou seja, ainda não têm o carro, ou então têm a carta, mas não conseguem sustentar um automóvel. Portanto, a sua decisão para um transporte público acaba mais porque não têm outro, do que propriamente de quererem ter uma mobilidade mais sustentável. Com a aplicação assim, do pré-teste, que é o nosso main e que é o objetivo principal então, deste projeto, foi tentar perceber o que é que poderíamos corrigir e melhorar, e chegámos à conclusão que algumas perguntas e opções de resposta precisavam de ser alteradas de forma a serem mais claras e de resposta direta, e deixo-vos aqui com duas, só para terem assim uma noção do que é que nós tivemos que mudar. Nós tínhamos algumas perguntas em que tínhamos alguns intervalos e não fomos específicos nestes intervalos, ou seja, não definimos bem. Nós não tínhamos, por exemplo, uma pergunta era a que horas é que chegam à sua instituição, e em vez de termos, por exemplo, o intervalo das 9 às 9h30, era 9 e depois a segunda pergunta era 9h30, o que fazia com que às tantas tínhamos respostas como chega à instituição às 9h12, às 9h07, às 9h24, então acabámos por definir estes intervalos. Outra questão também é o código postal com os 7 dígitos obrigatórios, uma vez que quando for aplicado o questionário, o que também se pretende é averiguar as distâncias e a pegada ecológica de cada questionado, e para isto é preciso nós termos os 7 dígitos obrigatórios para conseguir fazer essa contagem de quilómetros, e o que aconteceu foi que muitas das respostas que nós tínhamos eram apenas os 4 dígitos, o que tornava um pouco difícil essa abordagem. Pronto, não me alongo mais, não sei se demorei muito. Obrigado pela vossa atenção. Vou só roubar mais 2 minutos e meio que em tom de despedida, uma vez que nós
a partir daqui será a nossa despedida para o RCS. Queria só agradecer a todos os membros que estão aqui presentes e que nos acompanharam ao longo das reuniões e que, de certa forma, nos acarinharam e que nos receberam como um igual, sem qualquer tipo de problema. E um especial obrigado à professora Marina pela confiança que nos depositou. E pronto, e fico-me por aqui. Alguma questão? Estarei no final e no que puder ajudar. Muito obrigado. Obrigada, João, pelo seu contributo. Foi uma apresentação bastante relevante na matéria do que falou no final dos estudantes e da faixa etária dos menos de 20 anos, que optam muitas vezes por meios mais sustentáveis, mas às vezes por razões não tão pensadas. Isso é um tema bastante importante e de refletir. Iremos agora passar para a oradora Ana Dias, mestre em Arquitetura pelo ISCTE e investigadora no Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente. Atualmente está a trabalhar no projeto Boost, impulsionar a bicicleta em cidades principiantes, colaborando no desenvolvimento de ferramentas de apoio à criação de estratégias cicláveis. Para este webinar, irá apresentar um projeto referente a uma das ferramentas do projeto Boost. Ana, quando quiser, o palco é seu. Muito obrigada. Queria também agradecer o convite para estar aqui. Vou então apresentar aqui. Como a Mariana acabou de dizer, eu vou apresentar uma das ferramentas criadas pelo projeto Boost, que está neste precisamente a decorrer na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A ferramenta, portanto, é bastante abrangente, mas aqui vamos focar na sua contribuição para as universidades e para ajudá-las a poder chegar ao seu papel de agentes de promoção da bicicleta, porque são não só, portanto, agentes de disseminação de conhecimento, não é? Na sua capacidade de educar, mas também são polos que atraem muitas pessoas, especialmente jovens, que também, como conseguimos ver pela última apresentação, mas também muitos outros estudos têm sido realizados neste tema, que jovens são, portanto, um grupo-alvo com bastante potencial para utilizar a bicicleta e, portanto, também podemos concentrar-nos neste grupo para a promover. O projeto Boost tem como objetivo promover a disseminação de conhecimento específico para cidades com um pouco de uso da bicicleta, são as chamadas cidades principiantes, e o projeto criou um conjunto de ferramentas que procura apoiar o planeamento de estratégias cicláveis. Hoje eu vou focar-me no selecionador de medidas para a bicicleta. Esta ferramenta oferece uma coleção de medidas de promoção da bicicleta e permite, portanto, criar estrutura para poder agrupar estas medidas no que nós chamamos de pacotes de medidas e depois avaliar este pacote. Daqui a intenção não é avaliar medidas concretas, nem mesmo avaliar planos existentes, pois para isso seria necessário avaliar a implementação da medida, o modo como a aplicaram. A informação é antes informar quais são os critérios necessários e os critérios que se deve ter em conta para criar um plano de mobilidade ciclável eficiente. Então a ferramenta encontra-se disponível neste preciso momento no site do projeto e divide-se em 3 fases. A primeira é selecionar os promotores. A partir daí, para cada promotor existe uma biblioteca de medidas específica ao promotor e, por fim, é então possível criar os pacotes. Começando então pela seleção de promotores, temos aqui a imagem da ferramenta no site. Temos 3 opções. Temos as autarquias, que também por terem mais recursos têm um conjunto de medidas mais abrangentes, e depois escolas e universidades ou empresas e organizações que têm um conjunto de medidas adequados aos seus recursos. Nós vamos então focar-nos nas escolas e universidades. Aqui está o segundo passo da medida, a biblioteca, e aqui está a biblioteca das escolas e universidades. E então as medidas são divididas em hierarquia e tipologia. Eu vou aqui explicar um pouco melhor. Aqui hierarquia estamos a referir a medidas que nós consideramos primárias, portanto as que estão primárias ou complementares. Aqui estão selecionadas as medidas primárias
que no caso das escolas são então a gestão da mobilidade escolar, gestão, manutenção e monitorização das medidas e informação. Portanto, são medidas mais adequadas à gestão de planos cicláveis de modo mais geral. E, portanto, estas são as medidas que nós consideramos cruciais para a implementação de qualquer pacote eficiente nas universidades. As outras medidas são as complementares e são as medidas que permitem adequar o pacote mais a cada contexto particular. E, portanto, são variáveis, podemos escolher as que sentimos que fazem mais sentido, consoante o caso. E depois as medidas são também classificadas consoante a sua tipologia. Temos, por exemplo, aqui medidas de infraestrutura que agem sobre o espaço físico, como, por exemplo, os estacionamentos para bicicleta ou restrições ao estacionamento de automóvel. Temos também a tipologia financeira, em que incentiva o uso da bicicleta ou desincentiva o uso do carro por meios financeiros. Por exemplo, incentivos financeiros poderia ser, por exemplo, oferecer bicicletas ou, no caso de desincentivos, taxar o estacionamento de automóvel. No caso da gestão e serviços, temos então duas das nossas medidas primárias, aqui com a gestão, e temos também sistemas de bicicletas partilhadas. Por último, na biblioteca das universidades, temos a tipologia de atitudes e comportamentos, que apela à alteração voluntária de comportamentos pela parte dos utilizadores. E aqui são medidas que comunicam portanto, os benefícios da bicicleta. Então, podem ser, por exemplo, aulas de bicicleta, educação para a bicicleta, eventos, a utilização de plataformas e redes sociais para divulgar a bicicleta, esse tipo de ações. Depois, cada medida tem uma ficha informativa que detalha as diferentes capacidades da medida. Nós temos aqui um exemplo que são as infraestruturas de apoio ao ciclista e, portanto, eu vou apresentar as categorias que se encontram em cada medida, mas vou dar aqui o exemplo desta. Temos boas práticas para implementar a medida específica, temos ações que podem ser tomadas dentro da medida, temos diferentes impactos que a aplicação desta medida pode ter, desde consciencialização, equidade social, temos também barreiras que podem ser desde as legais às financeiras, e temos também exemplos de casos em que esta medida foi implementada e quais os custos para essa implementação, para dar uma ideia dos custos que isto poderá ter. Temos também casos de estudo, quando possível, quando há informação para, temos a avaliação dos impactos que esse caso de estudo específico teve. Passando então para a terceira fase, a criação de pacotes, temos aqui, portanto, um exemplo da aplicação de um pacote. Então, comecemos pelas medidas obrigatórias, que, como podem ver pelo retângulo colorido, se encontram pré-selecionadas. Ou seja, como consideramos estas medidas cruciais para a criação de qualquer pacote eficiente, nós pré-selecionamos. Depois, a ferramenta permite selecionar. Desculpa. A ferramenta permite selecionar medidas complementares, consoante se adequem melhor à situação em causa. Depois, consoante esta seleção, temos então um conjunto de alertas para as boas práticas, portanto, como tornar estes pacotes eficientes. Então, só para focar um pouco neste ponto, nós temos então acesso a uma nota final, e esta nota é conseguida através de diferentes informações. Temos então aqui a eficiência de cada medida individual, e com isto nós queremos dizer o quão eficiente cada uma das medidas que selecionamos é para a promoção da bicicleta. E, portanto, o conjunto dessas medidas dá-nos então esta nota. Temos depois também um conjunto de 3 alertas. Temos então o alerta de portanto, estes são os critérios que nos permitem obter um pacote eficiente. E então, aqui temos a comunicação, que apela à inclusão de medidas que se foquem na alteração voluntária do comportamento. Temos a competitividade, que procura aumentar a competitividade da bicicleta ao reduzir do carro. E temos a autossuficiência, que apela à utilização de medidas que possam cobrir os custos financeiros do pacote no geral. E, portanto, todos estes alertas pedem-nos para haver um equilíbrio na inclusão destas medidas. Se houver um excesso de medidas de comunicação, depois também pode não haver medidas suficientes que garantam a competitividade da bicicleta.
E, portanto, é necessário ter atenção a este equilíbrio e é para isto que nós incluímos estes alertas. Só para dar aqui alguns exemplos, temos, por exemplo, um pacote que se focou muito na comunicação, mas houve um excesso de medidas de comunicação, acabaram por não utilizar medidas que apelassem à competitividade ou à autossuficiência. Então, a nota final baixou em relação à promoção, à eficiência das medidas, porque nenhum destes critérios foi cumprido. Da mesma maneira, um pacote que se foca muito em infraestrutura também não consegue, lá está, é preciso informar as pessoas que a infraestrutura existe e como utilizá-la, porque se não houver comunicação também se perde alguma eficiência. Como um último exemplo, temos aqui um pacote que não tinha, pronto, só havia a capacidade de implementar 2 medidas, então selecionaram 2 medidas complementares em adição às primárias. Neste caso, como cada um dos critérios foi cumprido, a nota final, por exemplo, já aumentou. E, portanto, aqui o que nós pretendemos mostrar é mesmo que não nos podemos focar tanto na nota, mas antes na capacidade desta ferramenta de poder alertar para este equilíbrio a conseguir para criar pacotes eficientes. E também na capacidade que as universidades têm, então, de poder apelar a esta promoção da bicicleta, apelar ao uso da bicicleta ao implementar certas medidas, se estas forem implementadas de um modo eficiente. Lá está, é necessário ter em conta o contexto de cada uma das universidades, o quanto é que elas precisam, o que é que realmente, quais são os seus objetivos concretos, e esta ferramenta, portanto, fornece os elementos básicos para se poderem dar início a esse planeamento e a essa discussão. Portanto, pretende alertar as universidades para a capacidade que têm de promover a bicicleta, mas também alertá-las dos critérios que têm que ter em conta para que este seu plano possa ser eficiente e atrair o máximo de pessoas possível. Eu termino aqui a minha apresentação, vou ficar aqui com perguntas, mas queria também aproveitava a plataforma para dizer que o projeto está a chegar ao fim e, como tal, vai haver uma conferência final no âmbito da bicicleta e toda a informação está disponível no site que eu posso partilhar. E queria só agradecer a oportunidade para poder falar e se alguém tiver interesse, convido-os a irem explorar esta conferência final para a EVE. Muito obrigada. Claro que sim, obrigada a nós, Ana, obrigada pela sua apresentação, pela demonstração desta ferramenta que irá fornecer acesso a toda a comunidade académica inserida neste projeto de forma a praticarem uma mobilidade um pouco mais sustentável. Obrigada. Por fim, iremos ter o orador Germano Martins, faz parte do quadro do IMT e é coordenador do Grupo de Trabalho para a Capacitação das Autoridades de Transporte e do Fundo para o Serviço Público dos Transportes. Para o nosso webinar, irá realizar uma apresentação relativamente ao projeto U-Bike. Engenheiro Germano, quando quiser. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Ora bem, eu vou circunscrever a apresentação a 3 temas, mais 2 porque as considerações complementares não haverá certamente tempo para entrar nelas. O IMT foi convidado para apresentar o projeto U-Bike Portugal. O projeto U-Bike Portugal é um projeto que foi delineado em 2015, finais, era secretário de Estado da Mobilidade e dos Transportes, aliás, do Ambiente. O professor Miguel Carlos Neto, da Faculdade de Ciências Técnicas da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa. Da sua gênese, a ideia surge enquadrada de tudo aquilo que são orientações de política. Estas que aqui estão referidas já são dos princípios do século XXI, de 2000 e tal, mas mantêm-se absolutamente válidos e foram referidos uma ou 2 vezes na justificação da medida. Portanto, o Livro Branco de Transportes considera que os transportes são fundamentais para o desenvolvimento económico e para a sociedade, mas devem ser sustentáveis à luz dos novos desafios. Aqueles desafios que ali estão identificados permanecem perfeitamente válidos hoje. Portanto, qualidade de segurança, a dependência do petróleo e dos combustíveis fósseis em geral, fala-se aqui em petróleo, mas no gás,
natural está obviamente incluído, porque é também um combustível fóssil, embora com o horizonte, com reservas bastante mais extensas do que as do petróleo. A redução dos gases com efeito de estufa, a eficiência energética, o questionamento é também muito importante, mas há outros, claro, outros que mais recentemente têm sido. Ora bem, o projeto tem sido começado com o penúltimo governo, e, portanto, é uma iniciativa política do decisor político, que era também professor e académico e técnico do setor. Tinha como objetivos específicos os que aqui estão enunciados. Portanto, a promoção do uso da bicicleta pelas comunidades académicas. Recordo que em 5 anos as coisas mudaram muito. Com o GIR em Lisboa e outros projetos que para esse país mudaram de facto muito. Mas naquela altura, finais de 2015, isto era profundamente atual. Portanto, a promoção do uso das bicicletas elétricas e convencionais. Na altura havia um fundamentalismo contra a bicicleta elétrica, como se verifica, excessivo. Isso hoje está razoavelmente aceito. A bicicleta não tem que ser uma bicicleta convencional. Contribuir para a modificação da repartição modal das locações, contribuir para a ação das consumidores em primário, contribuir para a redução dos efeitos de estufa e do ruído e dos poluentes atmosféricos. O projeto tem sido iniciado nessa altura, foi de facto desenvolvido já com o penúltimo governo, e as entidades responsáveis continuam a ser o Governo da República. O IMT foi designado coordenador nacional do projeto. Foi feito convites a todas as instituições de ensino superior, institutos politécnicos e universidades, e foi conseguido financiamento no âmbito do Portugal 2020 e Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência de Recursos Hídricos, portanto, que é um programa um quadro comunitário de apoio do período que vai de 2003 a 2020, que está enquadrado no Portugal 2020, que é para todos os setores, e para questões de ambientes de sustentabilidade, o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência de Recursos Hídricos é que tem um pacote financeiro adequado para financiar projetos deste tipo. Este financiamento tem origem na Comissão Europeia e é o Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão é um fundo de natureza nacional, não é dirigido às regiões. É de natureza nacional, daí a necessidade de haver um coordenador nacional que ficou o IMT como responsável. O projeto foi feito com convite a todas as universidades, foram feitas 2 ou 3 ações de divulgação, de Coimbra, de Lisboa, alguns de Braga. Acabaram por se concretizar a adesão de 15 instituições, são estas. Foram feitos contratos entre a Autoridade de Gestão do Programa, o IMT, por um lado, e a Autoridade de Gestão do Programa, por outro, do Programa PO Seguro, com cada uma destas instituições de ensino superior. Circunstâncias várias, que têm que ver tem que ver com várias coisas, mas uma das coisas é, de facto, a carga que os projetos comunitários têm, que a carga administrativa e burocrática que acarretam. Existe disponibilidade da parte das entidades. Se alguém que é o coordenador da Universidade do Minho, ou da nova Universidade Nova de Lisboa, ou outras razões, também do ISCTEC, também existiu, outras razões, não tem esse tempo, acaba por ser muito difícil lidar com exigências dos fundos comunitários. Daí algumas desistências, também algumas alterações internas que aconteceram, quer da Nova, quer do ISCTEL, conduziram a isso deste caso. O projeto era um projeto, de facto, com alguma envergadura, foi delineado de um período de tempo diferente do atual, pois se calhar já não se justificava tantos meios, e que ficou constituída uma comissão de acompanhamento, que reuniu uma vez, às vezes 2 vezes por ano, e que fazem parte da Direção-Geral do Território, a DGEC, a Direção-Geral do Ensino Superior, o Diretor-Geral do Ensino Superior está sempre presente, vai sempre a estas reuniões. O Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e das universidades também. No caso dos Politécnicos, representa o Conselho Coordenador o IPL. No caso das universidades, era a Universidade Nova de Lisboa, através do professor Mário Castro Neto, mas, entretanto, houve alterações dessa representação. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, outras entidades, a PSP e a GDR também estão sempre presentes, e a Associação Nacional de Municípios também estão sempre presentes. O início das operações, eu estou a estar um bocadinho perdendo o tempo. O início das operações
foi formal, depois das fases de discussão, de candidatura, etc., foi no dia 16 de setembro de 2016, uma cerimónia em Vila Real, presidida pelo atual Ministro da Administração, da Ambiente e das Alterações Climáticas. As sucessivas reprogramações do projeto conduziram a uma conclusão de 30 de junho de 2021, portanto, daqui a 15 dias, que não sei em que medida é que estas circunstâncias diferentes que decorrem da Covid afetarão este calendário. Existem alguns dados mais atuais, mas eu não os quis apresentar aqui, foram dados, mas eu não os quis apresentar porque os principais destinatários ainda não os conhecem também. Portanto, estamos aqui a apresentar alguns dados que são de dezembro, janeiro, fevereiro. Os condicionamentos também, com a contradição da aquisição de bicicletas também afetaram muito o desenvolvimento do projeto. Os experimentos de contratação pública, os tais contratos públicos, a contratação pública, que de vez em quando há aí muita notícia de Tribunal de Contas, IGF, autarcas, etc., são de facto processos muito complicados. São entidades muito treinadas, muito habituadas, é que não cometem erros. Bom, e há várias situações recentes em que as entidades foram apontadas, mas não se lhes devia exigir que liderassem procedimentos de contratação pública complexos. Os fornecedores também falharam, não vou dizer aqui o nome, mas já há um bem conhecido de todos que falhou bastante. As avarias, houve um fornecedor que forneceu bicicletas compradas da China, que foi metade avariada, não sei, acho que foi para Via de Castelo, ou para alguns dos representantes da nossa rede também fazem parte da nossa rede. Ora bem, portanto, não tenho uma ideia, à data de hoje não tenho uma ideia precisa de em que medida é que isso afeta a execução do projeto. Inicialmente, o que estava previsto era 3.224 bicicletas, entrega, de uso regular, de 3.224 bicicletas, das quais mais de 2.000 eram elétricas e 1.138 convencionais. Esta relação depois alterou-se. O número de bicicletas baixou, passámos de 15 para 12 unidades, e também houve algumas universidades, tipo Évora, que de repente percebeu que a bicicleta elétrica procura, demonstrou que a elétrica era mais atrativa e ia mais ao encontro daquilo que eram as necessidades e o interesse dos alunos e dos outros grupos também, do pessoal de centro e não docente. Estive lá há pouco tempo e do domingo de manhã e vejo passar para mim um aluno da Universidade de Évora com uma bicicleta destas, com o logotipo Maica, tem muito em cima do centro. Ora bem, era suposto que anualmente se pudessem 2,4 milhões de quilómetros, que gerasse uma poupança de energia de 106 mil toneladas equivalentes de petróleo e reduzissem as emissões de CO2 em 505 toneladas de CO2 equivalente. Ora bem, vou passar aqui os investimentos. Portanto, os investimentos, estamos na casa dos milhões, cerca de 5 milhões, baixaram um bocadinho, neste momento está um pouco abaixo dos 5 milhões, mas estamos a falar de projetos de facto de uma grande dimensão. Isto é um projeto global, o somatório dos investimentos das 12 entidades, que aqui já está para as 12 entidades que se mantêm no projeto. Do Universidade de Gramilhas de 2018 a 2019. A repartição por alunos, o pessoal docente de investigação e o pessoal não docente. Então, todos os grupos nacionais académicos estão representados em todas as escolas, de facto, gerou bastante interesse. São números de quilómetros percorridos até 2019, acumulados até 2019, esta coluna aqui, portanto, milhares de quilómetros, 125 milhares de quilómetros, que significa que terá gerado uma redução de 521 mil quilómetros que seriam realizados em transporte individual motorizado. Também um indicador interessante, claro que isto vai melhorar bastante, a velocidade de cruzar. Ora bem, agora quero dar alguns minutos a falar daquilo que é a intervenção do IMT na promoção de modos de transporte sustentável. Ora bem, o IMT tem uma quantidade de atribuições e competências, estão aqui sucintamente referidas. Cada um de nós, cidadãos, temos que lidar com o IMT ou com o nome que, entretanto, aquilo não por vezes, durante toda a vida, desde que nasce, porque há a problemática do transporte, como o transporte individual, a estrada, etc., a concessão, o rendimento. E também tem função, desde há menos tempo, desde há uns 4 anos, de autoridade de gestão do Fundo de Transportes. O Fundo de Transportes é um fundo que tem uma dotação anual, um orçamento anual de 8,9 milhões de euros, que promove a capacitação das autoridades de transportes e a melhoria da eficiência e da qualidade, digamos assim, a qualidade incluindo tudo, do sistema de transportes. Portanto, ora bem, e o que é que nós temos neste momento a decorrer? O aviso de candidaturas
que, neste caso, é apenas dirigido a municípios, em que estamos a apoiar a aquisição e instalação de equipamentos de apoio ao uso da bicicleta, ações que visam a segurança e atratividade do uso da bicicleta, pistas cicláveis, toda a circulação, etc. E também apoiar a adaptação de frotas de transporte público. Portanto, há um concurso de excelente decorrer, já houve ano passado, isto é uma segunda edição, em que esperamos que haja 10, 11 municípios interessados, não mais porquê? Porque o universo é reduzido, porque ano passado já fizemos este projeto, e temos um outro projeto que algumas áreas temáticas ou domínios que aqui são contemplados, lá também poderão ser em parte. Daí que só estou a contar com 10, 11 candidaturas, mas no outro tivemos 88 candidaturas. Ora bem, o outro aviso que está a decorrer é o aviso de candidaturas número 3 de 2021, apoio à aquisição e instalação de equipamentos dados ao estacionamento de bicicletas. Portanto, é uma temática que foi aqui referida por vários oradores anteriores, é bastante atual em muitos ambientes. Nós estamos a apoiar financeiramente candidaturas que se estendem a estruturas de estacionamento de cassivos de bicicletas ou garagens para bicicletas, já aqui o orador anterior, o João Ramos, talvez tenha referido a isto, ou estruturas para fixação de bicicletas, aqueles tradicionais, os arcositos, onde amarramos a bicicleta com o cadeado. E isto é muito importante. O seminário que nós tivemos aqui há 2 anos, talvez, do ISCTE, em que havia lá uma corrente a dizer ninguém rouba a bicicleta, houve logo lá vários exemplos de que até cortaram uma árvore para levar a bicicleta. Portanto, a segurança é uma coisa importante. Ora bem, isto são estruturas tipo que nós nos propomos financiar, está bem candidaturas, temos 14 neste momento, elas vão manter-se durante mais algum tempo, o aviso vai manter-se, as candidaturas poderão ser acrescentadas durante mais algum tempo. Portanto, e o que eu quero aqui chamar a atenção é que os estabelecimentos de ensino, incluindo o ensino de ensino superior, tenho aqui só universidades, mas isto é no sentido de lá, universidades e institutos politécnicos, são entidades elegíveis. Portanto, querendo, algumas das entidades presentes, querendo, podem consultar a nossa página, https://transportes.pt, e ler o aviso, terem condições de candidatar, o prazo de candidatura está para durar, portanto não está para próximo. Claro, não convém esperar para o próximo ano letivo, senão acaba provavelmente fechará, porque chegamos ao limite da nossa dotação financeira. Portanto, chamar a atenção para esta possibilidade, esta oportunidade para algumas escolas, alguns institutos politécnicos, universidades, ou quem faça parte desta rede. Ora bem, penso que ultrapassei o meu tempo e então despeço-me e agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Germano, pelo seu contributo. Um projeto bastante relevante que permitiu dotar as instituições de ensino superior de meios de transporte suaves, cada vez mais importantes na nossa sociedade. Iremos agora proceder às questões. Temos algumas questões no bate-papo, mas antes iria perguntar se alguém quer fazer alguma intervenção, antes de proceder à leitura das que temos no chat. Não? Ok, se me dá licença, estou a ver aqui os comentários do ISCTE. Pois bem, está a referência ao GIRA. Efetivamente, o GIRA condicionou muito, quer o interesse do ISCTE, quer da Universidade Nova. A Universidade Nova, o campus aqui da Avenida de Berna, porque aquele lado da Monte Caparica continuava pertinente, há outras razões. Mas o ISCTE, sem dúvida, que o GIRA foi, de facto, condicionou muito o interesse. Por acaso, eu acho, eu pessoalmente, que trabalhava ali ao lado, porque eu trabalhava nas Forças Armadas, agora sou nosso serviço militar, fiquei com imensa pena, porque eles tinham ideias interessantíssimas. No seminário que nós lá fizemos, houve um aluno de mestrado brasileiro, etc., com ideias interessantíssimas, e eles próprios, o vice-reitor na altura, fiquei com muita pena, mas compreende-se, de facto, a decisão. Muito obrigada. Vamos então proceder às questões. Temos aqui uma questão para a oradora Carla Silva. Deixe-me só... A questão era a seguinte: de que forma é que a comunicação para a sustentabilidade pode ser uma peça-chave para a educação ao nível da mobilidade sustentável? Desculpa, podes repetir? Claro.
De que forma é que a comunicação para a sustentabilidade pode ser uma peça-chave para a educação ao nível da mobilidade sustentável? Sim, eu acho que é fundamental. Por exemplo, ao nível, tenho dado também assim, palestras ao nível das escolas secundárias ou alunos do 8º ano, e eles ficam sempre muito mais, acho eu, conscientes. Uma pergunta que eu costumo fazer, por exemplo, é para eles verem de onde é que vêm os produtos que eles têm, tipo os tojos ou a t-shirt, e eles ficam muito surpreendidos, porque começam a ver Myanmar, China, Vietnã, ou seja, porque a mobilidade sustentável não é só ao nível das pessoas, também é das mercadorias, e portanto começa-se a perceber que pode haver mercadorias que vêm ou de avião, ou de barco, ou por estrada, e portanto também há aí toda uma consciencialização de que de facto, não só ao nível da mobilidade sustentável, mas eu diria que a todos os níveis, a sustentabilidade está nas mãos de cada um nos seus comportamentos, e portanto eu acho que é fundamental, quanto mais se falar e dar exemplos que eles percebam, não é? Logo desde novinhos, por exemplo, porque é que se vê, bem, pode ser por falta de oportunidade, mas por exemplo, eu tenho aqui o Colégio Alemão, tenho aqui o Mira Rio, e é às 8 da manhã uma fila de carros para deixar os miúdos na escola. Portanto, logo aí os pais estão a passar uma mensagem errada, digamos assim. E se calhar muitos vêm da mesma zona, não é? Se calhar, não sei, mas se calhar agora eu já vi aqui o corredor de bicicletas, que acho que é uma iniciativa da Câmara de Lisboa, aqui em algumas escolas aqui da zona. E a minha filha já hoje me disse que queria ir de bicicleta, acho que é às quintas e sextas ou assim uma coisa. Portanto, e ela tem 8 anos, portanto eu acho que desde novinhos, acho que a educação é fundamental, não é falar nestas coisas. Claro que sim. Obrigada. Nada. Temos aqui mais uma questão para si, que é: qual a aderência do projeto tão interessante ao nível das autarquias? Portanto, isto aqui eu trabalho com os alunos, não é ao nível do mestrado, ao nível do doutoramento. Digamos que nunca passei para as autarquias, enfim, digamos que isto, quem sabe, no futuro, é assim, isto, como há no Pordata aqueles indicadores que se podem ir monitorizando, não é? Pode haver um indicador que seja de mobilidade sustentável. Nunca surgiu essa oportunidade de talvez tentar acrescentar um indicador, quem sabe. Ok, muito obrigada, Carla. Agora temos aqui para o orador João Anjos. Gostaria que comentasse se considera que a idade é um constrangimento para se aderir à mobilidade sustentável, visto que com menos de 20 anos são mais receptivos. Bem, eu não diria que é um constrangimento, até porque, como vimos agora, a filha da Carla tem 8 anos e já quer ter uma mobilidade mais sustentável. Em relação à parte dos 20 anos, o que nós acabamos por perceber um pouco da aplicação do nosso pré-teste é que, efetivamente, eles são mais receptivos a este tipo de informação e a saberem mais e a perceberem mais do que é esta mobilidade sustentável, a apresentarem mais uma mobilidade mais sustentável. A verdade é que esta escolha não é querer dizer que não é pensada, mas não é definida com eu quero ser mais sustentável, até porque nós temos, assim que perguntámos qual era a alternativa que pretendiam ter ao comboio, ao barco, a pé, o que fosse, a primeira escolha, ou o que foi mais selecionado, foi o automóvel. Portanto, eles são mais receptivos, mas a verdade é que as motivações deles para esta mobilidade à partida mais sustentável não é necessariamente por ser mais sustentável, é porque não têm talvez outro meio. É mais um pouco por aí. Não sei se consegui responder bem à questão. Acho que sim, muito obrigada. Temos só aqui mais uma, que é em relação aos 7 dígitos do código postal, colocava a questão de poder ser uma informação sensível, localização bastante próxima da residência.
poderá ter uma taxa de resposta bastante baixa ou por ser informação sensível ou até por desconhecimento. Tem algum conhecimento sobre como tem sido a taxa de resposta quando se coloca a pergunta? Bem, esta aqui eu tive que ler antes para ir fazer também trabalho de casa, para responder à parte final, mas respondendo à primeira parte, e como é óbvio, sendo uma informação sensível, o início do nosso pré-teste e do próprio questionário tem a proteção de dados, ou seja, tem um esqueleto RGPD, em que toda a informação que será trabalhada, até mesmo a mais sensível, e neste caso a mais sensível é mesmo o código postal e depois sobre o género, de resto não temos mais nenhuma informação assim muito pessoal, mas, ou seja, toda esta informação mais sensível só será trabalhada, por assim dizer, no grupo, portanto nunca será espalhada. Portanto, à partida terá sempre assegurada. Em relação à taxa, eu depois fui ver no nosso Excel e nós até tivemos uma taxa bastante elevada com 7 dígitos. Eu estive a fazer as contas e tivemos cerca de 78% de resposta nessa pergunta a responderem com 7 dígitos. Portanto, dando o consentimento ao início e lendo que é uma informação que só vai ser trabalhada por nós, acho que não é... acho que não tem um problema. Não sei. Acho que é isto. Sim, muito obrigada. Obrigado. Agora, relativamente para o orador Germano Martins, tem aqui duas perguntas. A primeira diz: julgo que as bicicletas eram atribuídas por turnos, portanto, aproximadamente 1.500 utilizadores não seriam 1.500 bicicletas. Quantas bicicletas aproximadamente foram compradas? Ora bem, boa tarde outra vez. Ora bem, até 2019 tinham sido atribuídas 1.172 bicicletas. O número de bicicletas que tinha sido comprado era superior. No entanto, houve uma porcentagem delas, uma porcentagem significativa de bicicletas que avariou muito rapidamente e o fornecedor não as substituiu, nem havia forma de os obrigar a substituir, e houve casos, não vou dizer as instituições, mas houve casos em que a procura ficou aquém da oferta. Portanto, foram compradas muito mais de 1.172 bicicletas, mas até dezembro de 2019 tinham sido atribuídas 1.172. E as bicicletas, de facto, não eram dadas ao utilizador. O utilizador, o aluno ou o centro, o que aderia ao projeto, era atribuída uma bicicleta durante um ano letivo ou durante um semestre, normalmente durante um semestre em que se validar. Portanto, não ficava proprietário, nem ficava verdadeiramente responsável, todos os custos de manutenção, etc., e seguros e infraestruturas, era da entidade. Portanto, também, daí que eu penso que isso tem que ver com a segunda parte da pergunta que ainda não me fez, mas que vai fazer, não é? Até que ponto o projeto foi um projeto lento e pesado, de elevado custo? Sim, já referi no início que o projeto é de 2015 e que a realidade e a sensibilidade e a predisposição para este tema não era a mesma de hoje. Em 5 anos, os alunos que têm 18 e 19 anos, que são os vossos colegas, do primeiro ciclo de licenciatura, na altura tinham 13 anos, 12 anos, estavam noutra, todos andavam noutra, e na altura se calhar não tinham uma vontade de ir para a escola de bicicleta, porque ainda não tinham visto os colegas em bicicleta, portanto a sensibilidade altera-se nos diferentes segmentos, ensino básico, ensino secundário, universidade, etc. Portanto, o custo é de facto pesado, o custo monetário é de facto elevado, mas já o custo não é ir ao supermercado comprar a bicicleta. Portanto, o modelo organizacional, a infraestrutura, os seguros, a manutenção, a substituição de peças, etc., isso está incluído no projeto. Agora, porque é que ele foi lento? Foi lento. Ele tinha sido projetado para 3, 4 anos, não era uma coisa para 3 meses. Era um projeto de vários anos, um projeto plurianual de vários anos, com 6,5 milhões de euros de investimento total, quase 5 milhões de euros de fundo de coesão. Portanto, é um projeto que nunca podia ser um projeto rápido. Agora, as dificuldades burocráticas, as obrigações de reporte, lidar com auditorias de controle da IGF, da Agência do Desenvolvimento Nacional, com o Tribunal de Contas Europeu, etc., levou a algum cansaço, algum distanciamento. Sim, todos queremos ver o projeto encerrado o mais rapidamente possível. Agora, uma porcentagem significativa dos objetivos que são alcançados, ou serão alcançados, já foram a grande parte alcançados. Penso que valeu muito a pena para de alguma maneira ajudar a acelerar e estarmos com o nível de sensibilidade que eu estou.
Sr. Dá licença, visto que não vou provavelmente intervir novamente, agradecer à doutora Carla, ao João Anjos e à outra oradora, porque de facto tiveram excelentes intervenções. Por vezes esqueço, eu também fui docente do Politécnico de Lisboa, de Castelo Branco, durante 10, 12 anos, mas por vezes esqueço que nas universidades a abordagem, os aspectos pedagógicos são muito levados a sério, e aqui fica patente mais uma vez. O João Anjos fez aí uma referência à opção como alternativa para o automóvel. É controverso, mas eu acredito que vocês, com o teste final, vão consolidar os dados. Acredito que essa conclusão preliminar não se vai alterar. A conveniência do automóvel tem muitas vantagens em relação a outras alternativas. Por vezes, o Santos mais tardio, ou uma saída com os amigos, chegarmos a uma duas, chegarem os alunos, nessa fase, a uma duas da manhã e terem que não terem um transporte confortável para regressar rapidamente para casa e em segurança, de facto o automóvel tem qualidades. Agora, automóveis mais eficientes do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental, enfim, também poderá. Portanto, a solução está não sei se conhece um filme que foi feito há uns 8, 9 anos atrás pela Comissão Europeia, que é Do the Right Mix. Digamos que a solução está numa utilização adequada, proporcional, de daquilo que melhor cada um dos modos oferece. E agradecer ao Carlos Silva e ao João Anjos também. Provavelmente um dia vamos lembrar do Carlos Silva de um seminário deste tipo, e dos outros também, promovido por nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Temos só aqui mais uma questão, é para todos no geral, todos os oradores, que diz assim: algum dos projetos já pensou ou fez uma análise dos meios de transporte utilizando a ferramenta de avaliação do ciclo de vida para medir os impactos de cada um? Eu vou ser sincera, eu não conheço esta ferramenta. Eu posso comentar um bocadinho. Portanto, aqui, na metodologia dos indicadores do World Business Council for Sustainable Development, a parte dos gases com efeito de estufa já tem um bocadinho dessa abordagem de ciclo de vida, ou seja, não vai aos materiais da infraestrutura do setor dos transportes, mas já vai a como é que a energia, vai às emissões da refinaria, ok? Sem contar com os seus materiais, mas vai às emissões da refinaria, de gases com efeito de estufa, e junta com as emissões da queima desse hidrocarboneto quando o carro está a ser conduzido. Portanto, é uma parte do ciclo de vida que está aí a ser considerado, o ciclo de vida do meio de transporte. Neste caso é a parte do combustível que o abastece. É uma abordagem interessante, porque, por exemplo, a bateria dos carros elétricos, ou seja, na produção, o carro elétrico acaba por ser mais penalizante, digamos assim, por emitir mais gases com efeito de estufa do que o carro convencional. Só que depois a conduzir, como não queima nada, a não ser na central termoelétrica do gás natural ou do carvão, que já estamos a acabar com elas, acaba por, no ciclo de vida da parte da energia, ser mais benéfico. Portanto, isso já é tido em conta nesta metodologia que nós ensinamos aos alunos. Um novo indicador pode ser, de facto, ter em conta com a própria infraestrutura, porque se pensarmos mesmo na eletricidade, a geração de renovável não é zero, tal como o carro elétrico não é zero emissões, ok? Eu posso dizer que, por exemplo, estamos a falar de uma central a carvão com 800 gramas de CO2 equivalentes por cada quilowatt-hora gerado, faça uma central fotovoltaica com cerca de 10 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora gerado por causa da sua infraestrutura. O painel tem que ser construído, o painel tem que ser transportado até ao sítio, portanto isso tem emissões associadas. Okay. Dá-me licença que faça comentário. Força. Ora bem, essa questão que a doutora Carla Silva acaba de referir
é muito controversa e oficialmente existem algumas dúvidas. Do lado das, não é oficialmente, do lado das instituições existem algumas dúvidas. De qualquer modo, digamos que não é bem de acreditar. No caso da Covid, não acredito que haja Covid, ou a gente não acredita, mas as evidências, esmagadoramente, apontam para que o carro elétrico é mais sustentável, é mais adequado. Pronto. Aquele que referiu que da produção também se gasta, obviamente. Agora, se da produção, como o gasto, consumo energético é concentrado, é mais facilmente controlável a utilização de fontes renováveis, certo? E se isso vier a acontecer, então não há dúvida nenhuma, acabou a controvérsia. Bom, já estamos lá? Acho que ainda não estamos lá. Para além disso, há os metais raros, as terras raras, etc., aquilo que há bocado foi referido. Pronto, isso é mesmo muito importante e aí há grandes dúvidas, mas também as evidências e as tendências apontam muito no sentido de, globalmente, provavelmente é vantajoso o lítio, o níquel, o lítio, etc., e agora o hidrogênio, vamos ver o que é que acontece com o hidrogênio. Portanto, a tendência parece ser irreversível nesse sentido. Vamos ver. As reservas de lítio são muito escassas, temos alguma coisa, mas à escala, comparado, por exemplo, com o Chile, penso que é o Chile, portanto, vale muito pouco, mas são significativos em termos europeus. Vamos ver como é que isto evolui, mas para já, as maiores evidências apontam no sentido de vale a pena e este é o caminho. Vamos ver. Aproveitar para dar uma outra nota que é o seguinte. Do lado das autarquias, das autoridades de transportes, mais precisamente, 60% de todas as autoridades de transportes, cada autarquia, cada município, cada CIB, cada área metropolitana é uma autoridade de transportes. São eles responsáveis pela organização de transporte dos respectivos territórios. 60% destas entidades introduziram no processo de escolha do operador de transportes local, regional, aliás, dos seus respectivos territórios, requisitos de impacto ambiental, de eficiência energética e de impacto ambiental. Portanto, ao nível local, ao nível municipal, ao nível regional, há muita sensibilidade para estas matérias. A composição das frotas foi fixada, a idade média das frotas, normas geram a respeitar, 5 e 6, percentagens de veículos elétricos mínimos, coisas deste tipo. Portanto, também, as coisas estão a mudar de facto muito rapidamente e a nossa realidade hoje é muito diferente da realidade há 5 anos atrás. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Temos aqui mais umas perguntas, nomeadamente para a oradora Carla Silva. Estou aqui só a tentar resumir. Pois, eu também estava a tentar perceber, mas eu quando clico aqui, consigo copiar aqui o texto integral. Portanto, tem a ver com um livro, não é? E o termo. Sim. E agora, eu quando clico para baixo, ele vai-me... Eu não conheço este trabalho, portanto agradeço a sugestão. Vou investigar, é o que eu posso dizer. Vou investigar porque sinceramente não estou a ver qual é o trabalho a que se refere, está bem? Mas pode, aliás, eu vou copiar porque senão quando a sessão terminar fico sem esta sugestão. Eu já copiei aqui, já registrei, obrigada. Luísa Sousa, se quiser, também pode intervir e explicar melhor o seu comentário. Eu peço desculpa de ser tão longo, mas... Não tem problema nenhum, não se preocupe, não se preocupe. Não, eu trabalho sobre história da mobilidade e tive há uns anos num projeto que era sobre história da mobilidade sustentável que produziu o tal livro. Eu por acaso também tenho lá um capítulo em coautoria, mas o capítulo que eu estou a referir em particular é de 2 holandeses, sendo que um deles trabalhou sobre os indicadores do desenvolvimento sustentável da ONU. E este capítulo visa precisamente suprir uma ausência que é, nesses indicadores, não há um para a mobilidade urbana sustentável. Pois não. Há noutras entidades, digamos, em paralelo com esses indicadores, é verdade. E, portanto, como o seu trabalho se dedica a isso, que acho super interessante,
este capítulo visa mesmo responder a isso, e de um ponto de vista histórico também. E a segunda pergunta tinha a ver com isso, e também com a intervenção do João Anjos. Há conclusões que vocês chegam no inquérito que não são propriamente novidades para as ciências sociais e humanas, como vocês sabem, de certeza, obviamente, não é? Etc. O Vincent Kaufman, aquele Rethinking Mobility do início de 2000, ou 2000 mesmo, ele desenvolve o conceito de motilidade, que é muito usado, que é o potencial para a mobilidade, e desenvolve também um estudo em universidades fronteiriças suíças e francesas, em que ele mostra que, pelo menos há 20 anos, pronto, não sei se as coisas mudaram assim tanto, por muitos estímulos que existissem, nomeadamente para as pessoas, mesmo sendo transporte público, neste caso, mais eficiente que o carro, é muito difícil para as pessoas dos carros. E, portanto, é quase uma questão de coação, de reduzir o estacionamento, de nada que... Pronto. Como é que, no fundo, a minha pergunta, o meu desejo, a minha aspiração é como é que se articulam estes conhecimentos todos, ou seja, eu soube desta rede há pouquíssimo tempo pela Rita Ferreira, porque estou num clube de passeatas de mulheres que andam de bicicleta, e, portanto, e sou académica disto, e portanto foi assim um bocado, fiquei super contente de saber que isto existe, e queria, pronto, saber como é que isto se pode integrar. Não sei se vocês têm alguém da FCT Nova, eu estou lá, porque é lá cá a história da tecnologia, estou no Monte da Caparica da Nova, no Parque da Nova, pronto. E estou super contente de estar aqui. Obrigada, e gostei imenso do seminário. Obrigada a nós. Aproveitando, Luísa, não nos conhecemos, mas fico muito contente que o convite lhe tenha chegado através do grupo a que ambas pertencemos. Eu, de facto, acho que às vezes, acho que a rede de campos sustentável tem, de facto, este mérito de juntar pessoas e às vezes que estão a trabalhar sobre temas muito parecidos e às vezes multidisciplinares e que fazem com que as coisas avancem, como foi este caso deste webinar, conseguir avançar e juntarmos aqui desde do IMT até alunos da licenciatura em saúde ambiental, professores do Porto, de Lisboa, do interior, do litoral. Acho que é mesmo bom. Eu agora fiquei com um bocadinho com pena que o projeto Bike termine já em junho de 2021 e queria lançar aqui um repto, não só ao IMT, mas também à Rede de Campos Sustentável, porque acho que agora que já estamos a trabalhar nisto há quase 2 anos e que já lançámos este webinar para fora, em que temos aqui várias pessoas que não fazem parte da rede e que estão aqui hoje, porque não, pareceu-me que nos falta aqui um bocadinho da comunicação. Ou seja, as bicicletas, há 15 universidades que têm 3.000 e tal bicicletas, mas de facto o que se chega à conclusão é, não havendo infraestrutura, as pessoas têm medo de usar a bicicleta, têm medo de trocar a bicicleta, o automóvel pela bicicleta. E muitas vezes percebemos, até pelos vossos comentários, e o João até disse, que realmente as pessoas só não andam de automóvel mais, os de 20 anos, porque não têm automóvel. E, portanto, o transporte público e o andar a pé são alternativas. Alternativas no sentido, se eu tivesse automóvel, eu andaria de automóvel. Portanto, temos que, de facto, criar aqui condições para que as pessoas percebam que é fundamental, que não há planeta B, temos mesmo que mudar a nossa mobilidade se queremos assegurar um futuro às nossas crianças, como disse a Carla bem, eu também tenho uma filha pequena, e realmente as crianças chegamos à conclusão que elas andam de bicicleta e têm imenso gosto em ir para a escola de bicicleta, elas adorariam todas. Eu estive agora no congresso da bicicleta e a cidade, em que se dizia que 95% das crianças, num estudo, que já não me lembro quem é que apresentou, acho que era o Mário Meirelles, dizia 95% afirma que gostava de andar de bicicleta mais vezes. Portanto, as crianças dizem, 8 em cada 10 crianças afirma que gostava de ir para a escola de bicicleta. Então porquê que não temos mais, porquê que só temos em Lisboa 1,5% de pessoas de crianças a irem para a escola de bicicleta? Bem, a culpa é dos pais que não fomos educados na mobilidade sustentável há 30 anos atrás. Mas se calhar está na altura e está nas mãos de vocês, alunos, ainda bem que isto está a ser dinamizado por alunos, de mudarem. Eu peço-vos para vocês não saírem do grupo também, porque acho que é importante nós termos os alunos no grupo. Obrigada. Porque realmente vocês vêm aqui aportar uma outra dimensão, e a dimensão é a vossa geração. Nós vamos ter que mudar, porque é muito difícil mudar hábitos de pessoas de 50, 60 e 70 anos. Mas se pudermos, pelo menos, fazer com que essas pessoas deixem os seus filhos e os seus netos
andar de outra forma, eu tenho grandes discussões por causa da bicicleta com a minha mãe. Diz, mas qual é a necessidade de ir de bicicleta? A minha mãe diz-me isto, vai fazer 90 anos. Eu disse, é mesmo isso, há necessidade de ir de bicicleta. Minha mãe, mas se tens carro, porquê é que não vais de carro? Eu, porque tenho que ir de bicicleta, porque o carro polui, porque me faz bem, porque é melhor para a economia, é melhor para o ambiente da cidade, etc. Portanto, eu acho que aqui a rede poderia, e deixo o repto, pensarmos na Semana da Mobilidade, fazer aqui um Bike to University para o ano, em que, pronto, incentivemos as universidades que estão presentes na rede. O IMT pode nos ajudar certamente com o projeto U-Bike, porque são as universidades que já têm bicicletas para usar. Fazemos uma vez por mês um Bike to University, porque não experimentar? E porque isto é um bocadinho de grupo, e na universidade, se houver 10 ou 20 que fazem, no mês seguinte já são 50 e depois serão 100. Porque nós vamos às universidades nórdicas e vemos toda a gente de bicicleta, não há carros, praticamente. Pronto, OP. Agora, claro que eu percebo, há cidades que não têm ainda muitas condições para andar de bicicleta e é perigoso. Mas as que têm, e também há muitas cidades agora a desenvolver sistemas de bicicleta partilhadas e ciclovias, pronto, aproveitemos isso, mas temos que puxar todos, cada um pelo sítio onde está. Senão não... Obrigada Rita pelo seu comentário. Deixo só aqui com uma última questão relativa às plataformas de boleias por parte do Rio Madeira, que diz que é algo muito interessante, como todos sabem, mas que não estão a ser utilizadas com sucesso. Se existe alguma coisa de errado, o que é que está a falhar, motivação, persuasão. Deixo aqui para pensarmos e refletirmos todos um pouco. Acho que podemos dar como encerrado este webinar. Acho que a informação aqui partilhada foi uma mais-valia para todos os intervenientes, desde participantes e oradores, numa área tão importante hoje em dia na nossa sociedade. Pelo que agradeço a todos pela vossa participação e que no futuro possa ser novamente possível proporcionar espaços novos de partilha e de conhecimento. Obrigada a todos e o resto de excelente dia. Obrigada. Obrigada, adeus. Boa tarde, obrigada. Adeus, boa tarde. Com licença, boa tarde. Às vezes tem sido feito uma fotografia, não sei se desta vez querem fazer. Se quiserem, os que ainda não estão a sair, se quiserem ligar a câmera. Exato. E tiramos uma fotografia. Peço desculpa, só me lembrei agora. Não, excelente ideia. Ok, tu vais. Ok. Então vá. 1, 2, 3. Ai, está ótima. Obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada, Mariana. Obrigada. Então, Tirei esta. a professora tem